Boa tarde, meus amigos e amigas. Nós vamos iniciar, como prometido, a live de hoje, 26/7, são 16 horas. Em princípio, nós abordaríamos somente o grande assunto educação, com ênfase no tema a aprovação automática, focando uma análise do projeto de lei que acaba de ser aprovado na Comissão de Educação, número 156, de autoria do deputado Bibo Nunes, do Partido Liberal do Rio Grande do Sul, apresentado em 2019 e recentemente aprovado numa votação de 17 a favor e contra, e o relator, o deputado mineiro Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, desempatou a favor do projeto de lei e, portanto, do seu parecer que veda doravante a aprovação automática, em tese admitida no documento conhecido como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É o ciclo contínuo, pautado por continuidade sem reprovação, chamado de, popularmente, aprovação automática. O segundo tema que irei abordar será uma outra live. Nós encerraremos essa sobre educação e introduziremos, abrindo uma nova live. Não era a ideia inicial, mas desde as últimas 36 horas vem ocorrendo um gigantesco e gravíssimo e sombrio agravamento nas relações dos Estados Unidos da América com o Brasil, do presidente Donald Trump dos Estados Unidos em relação ao Brasil, e, como se sabe, através de uma notícia antecipada pela rede CNN, a próxima semana parece que promete uma hecatombe de agressões ao Brasil. Pela gravidade disso, eu farei um comentário a respeito desse assunto assim que encerrarmos o nosso primeiro tema, a educação. É um tema que interessa ambos, tanto às pessoas em geral, e o primeiro deles, mais talvez a educadores profissionais, porém não somente a eles, vez que esse assunto interessa muito à sociedade e aos pais de alunos das escolas, naturalmente professores e alunos e gestores, mas também os pais de alunos. Vamos lá. Eu convido a todos a se desvestirem de uma propensão a tratar o tema da aprovação automática como se fosse um Atlético versus Cruzeiro, um Flamengo versus Fluminense, como se fosse uma polarização. O fato do projeto de lei na Comissão de Educação ainda tem que ir ao plenário da Câmara. Se a Câmara aprová-lo, irá ao Senado e, portanto, há um longo procedimento legislativo de tramitação desse parecer final da Comissão de Educação no 17/17. Mas vamos tentar compreender histórica e contextualizadamente o que acontece e que desemboca nisso que tem sido chamado de aprovação automática. Na segunda metade da década de 80, já no período da redemocratização, começa a surgir uma crítica ao que muitos chamaram de indústria da reprovação. Não se falava em reprovação automática, mas indústria da reprovação e da reprovação acumulando reprovações, praticada no Brasil até então com exuberância, e o resultado eram mais reprovações. Houve esse registro. Na esfera acadêmica, houve um entusiasmo a partir da teoria com a ideia de progressão continuada na forma de ciclos contínuos de aprendizagem, porém direcionados, pautados, presididos pela ideia de progressão continuada. A ideia de progressão continuada
É uma ideia nobre, é uma ideia pedagogicamente elevada. É uma ideia que pressupõe que continuamente os alunos, além de, em sala de aula, atendidos pelos professores com proficiência didática do professor, um professor atento à diversidade de situações de aprendizado dos diferentes alunos, alunos avançados, alunos proficientes, alunos que apenas satisfazem as necessidades mais básicas de aprendizagem e alunos com déficit de aprendizagem. O pressuposto generoso era correto, que os professores conseguissem trabalhar a paisagem humana diversificada da sala de aula, atribuindo atenção na linha da equidade, preferencialmente aos alunos mais vulneráveis do ponto de vista de aprendizagem, levando em conta as desigualdades sociais e o problema também de ordem familiar, de baixa escolaridade, de grande número de famílias, mas que cuidassem do aprendizado. Isso pressupunha, primeiro, unificação curricular no Brasil, coisa que não havia. No Brasil havia uma anarquia curricular na década de 80. Na verdade, praticava-se o chamado currículo oculto. Cada professor ensina o que sabe. Se o que sabe é aquilo que se espera que o aluno aprenda de um ponto de vista de desafios de aprendizagem, ou se o que ele sabe fica muito aquém do que se espera que os alunos aprendam, essa era uma questão não resolvida, era uma enorme interrogação. O fato que fica é que na década de 80, assim como na década de 90, pelo menos até os idos de 1997 e 98, quando o Ministério da Educação entrega ao Brasil os parâmetros curriculares nacionais, os PCN, até então o currículo oculto prevalecia. Se prevalecia o currículo oculto, significava, portanto, que nem em uma mesma escola você tinha um padrão curricular homogêneo. Isto é, a língua portuguesa, a matemática e as demais disciplinas ensinadas por ano da escolaridade, o currículo variava conforme o grau de conhecimentos e o estilo didático de cada professor. Não havia uma unicidade curricular, nem no interior de uma mesma escola. Imagine-se na relação entre as escolas, que deveriam formar uma rede razoavelmente homogênea, fazendo a mesma linguagem curricular. A padronização curricular não é um engessamento, porque um padrão precisa satisfazer a dois requisitos: o que precisa ser feito, objetivos, o que se espera, portanto, que os alunos aprendam por disciplina e ano da escolaridade, alcançando a chamada proficiência. E o segundo tipo de desafio de um padrão: quão bem espera-se que esses alunos aprendam. Nós vamos nos satisfazer com o nível de satisfação das necessidades básicas de aprendizagem numa escala de 0 a 10, vamos chamar de nota 6. Vamos nos satisfazer com a proficiência, que é maior do que 6 a menos do que 8. Vamos nos satisfazer com o aprendizado avançado, maior do que 8 e até 9. Ou queremos a excelência acima de 9? Dizia-se que numa sociedade tão desigual, a excelência era uma utopia inalcançável, a não ser por uma minoria dentre a minoria, que a própria proficiência seria muito difícil e que, se nós satisfizéssemos as necessidades básicas de aprendizagem, alcançando de alguma maneira o campo da proficiência, já teríamos avançado muito. É verdade, teríamos avançado, mas a meu juízo é insatisfatório, uma vez que, como demonstra o Ceará e agora o Piauí, também Alagoas, e as melhores escolas de educação básica do Brasil, todas da região Nordeste, das 100 melhores do Brasil, 70 se encontram no Ceará, no Piauí, algumas em Alagoas. Os alunos de lá estão alcançando a excelência, ou seja, o seu aprendizado se posiciona num patamar de mínimo de nota 9, chegando a 10. Eles aprendem tudo, como em Sobral, no Ceará, que foi de onde se formou uma mancha de óleo, que foi se espalhando como metáfora na região Nordeste, que hoje é a mais desenvolvida na área da educação básica no ensino fundamental no Brasil, com os melhores resultados. Mas volto cá na década
de 80. O fato é que viveu-se na segunda metade dos anos 80, na primeira metade também, um certo experimentalismo em educação. Como o que vinha sendo feito não estava dando certo, e começa a chegar o Brasil real às escolas, os excluídos históricos começam a chegar às escolas, pelo menos de ensino fundamental. O ensino médio ainda estava vedado à maioria da população brasileira. O ensino médio só era alcançável de classes médias acima, através de escolas particulares confessionais, 95% delas católicas, 5% delas protestantes, e raríssimas escolas públicas de ensino médio, como aqui em Belo Horizonte o Colégio Estadual Central ou o Instituto de Educação. Eram duas dentre pouquíssimas exceções na área pública. Todas as demais escolas eram privadas, confessionais, ligadas a ordens religiosas. Pois bem, esse experimentalismo da década de 80 introduziu em algumas redes de ensino a ideia de ciclo contínuo de aprendizagem. Lembrando que a LDB será aprovada em 1996 e que não havia ainda legislação de suporte, e isso nem era um consenso. Mas como se debatia muito no mundo acadêmico, do mundo acadêmico transbordou para as redes de ensino públicas nas cidades maiores, e houve um experimentalismo, como eu disse, e se introduziu de alguma forma a primeira experiência de ciclo contínuo de aprendizagem, que interrompia a possibilidade da reprovação do primeiro ao segundo ano, do segundo ao terceiro ano, todavia contido, restrito aos anos de alfabetização. É preciso fazer essa ressalva. Não era um liberou geral, vamos fazer ciclos em geral. Não, no começo era contido a área de alfabetização. Porém, mesmo contido a área de alfabetização, já havia aí um equívoco originário, teórico, conceitual e didático-metodológico. Concebia-se a alfabetização de crianças como um ciclo contínuo de 3 anos, quando finalmente, em 2017, quando a nossa Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é aprovada em lei federal vinculatória, nós então no Brasil vamos corrigir o erro histórico originário, colocando a coisa certa, a alfabetização em 2 anos. Alunos alfabetizam-se no primeiro ano, lendo palavras regulares e irregulares mais simples, frases mais simples. Porém, no segundo ano, leem e dominam e interpretam diversos suportes textuais, inclusive com a fluência de leitura aferida, conforme a metodologia adotada pioneiramente em Portugal, mediante a cronometragem. Em 1 minuto, os alunos vão ler X palavras. Por exemplo, no segundo ano, são 80 palavras. No terceiro ano, 90 palavras. No quarto ano, 100 a 110. No quinto ano, mais do que 120 palavras. Essa é a métrica já amplamente adotada hoje no Brasil, na maior parte das redes de ensino, onde os professores dominam essa metodologia, que é a correta, de acordo com os suportes textuais, com os tipos de texto que vão tendo um crescimento de complexidade à medida que as crianças passam de um ano da escolaridade para o outro. Foi um experimentalismo, mas não havia avaliação do aprendizado. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, em bases estatisticamente e metodologicamente comparáveis, somente será estruturado em 1995, no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, quando era ministro da Educação, o economista ex-reitor da Unicamp, Paulo Renato de Souza. Aí o SAEB é completamente reestruturado, se introduz a metodologia estatística chamada Teoria da Resposta ao Item, com questões multidisciplinares, interdisciplinares, mas que aferiam competências, habilidades e os conteúdos a serviço da resolução de competências e de habilidades. Isso vai sendo introduzido a partir de 1995, não antes. Então nós vivemos na década de 80 até 1995 um experimentalismo contido nessa questão de ciclo, contido na área de alfabetização, mesmo assim não foi generalizado,
Entretanto, com uma dificuldade, não ficava claro como era o processo de acompanhamento, de monitoramento do aprendizado dos alunos, das crianças, nesse processo contínuo de alfabetização. Por processo de monitoramento, o que se entende? O monitoramento 1, que é o que precisa ser feito, é aquele que o professor faz cotidianamente, no dia a dia, em sala de aula, e quando chegamos na sexta-feira, ao observar quão bem cada um dos seus alunos se desempenhou em sala de aula naquela semana, pressupondo uma aula dinâmica, que tem o para-casa, painel de correção do para-casa, debate entre alunos, o conto, o reconto, o desafio de resolver problemas matemáticos com o cálculo e o debate da resolução do problema, tudo isso no dia a dia, leitura literária, leitura fluente, dramatização de texto literário, tudo isso cria uma dinâmica construtiva na sala de aula, altamente motivadora, altamente participativa, porém a maioria dos professores ainda não tinha esse domínio didático. Por uma série de razões, entre outras, é que a escola pública começou a absorver o Brasil real. Ela massificou o acesso, que antes era restrito, especialmente nos anos finais, mesmo nos anos iniciais, e sobretudo no ensino médio, onde a maioria da população e os pobres não chegavam. Era comum alunos concluintes do antigo grupo escolar interromperem os estudos, que não havia vaga em ginásio, o antigo ginásio, hoje anos finais. Mais comum ainda o aluno que concluiu o ensino fundamental interromper os estudos, que não havia escola pública de ensino médio, não havia onde ele prosseguir nos estudos. Seja como for, repito, houve um experimentalismo, faz parte do processo dos aprendizados, contido, limitado, porém, nenhuma avaliação e nenhuma comparabilidade em termos de que resultados isso apresentou. Essa avaliação padronizada, universalizada, metodologicamente competente, com comparabilidade, será introduzida a partir de 1995 para avaliar o ensino fundamental, depois com o Enem de 1997 e 1998 para avaliar o ensino médio de um modo geral. 1995, portanto, é um momento importante de corte. É em 96 que, sob a liderança do senador Darcy Ribeiro, que era o relator do projeto de lei, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que essa questão da progressão continuada, que autorizava a organização da escolaridade em ciclos contínuos de aprendizagem sem reprovação, e falava-se da possibilidade da reprovação na terminalidade do ciclo. Deixa eu traduzir isso. Se você adota um ciclo de 2 ou de 3 anos para a alfabetização, neste ciclo não há no processo reprovação, mas poderia haver na culminância, na terminalidade, no último ano. Na alfabetização, isso é correto, mas eu vou fazer ressalvas em relação a isso depois. Daí em diante, do 3º ano em diante, já é altamente problemático. Mas houve um entusiasmo nacional, primeiro acadêmico, passando pelas estruturas sindicais, chegando às escolas públicas, como se a inovação das inovações, aprovada na LDB, com a autoridade do Darcy Ribeiro, com a autoridade do Ministério da Educação, que vinha fazendo um trabalho excelente de estruturação da educação básica no Brasil, seria o mais recomendável. Por que isso aconteceu? Porque esse entusiasmo acadêmico e esse entusiasmo parlamentar e esse entusiasmo sindical à época e da população, com a ideia de progressão continuada e a facilidade com que se admitiu e se introduziu os ciclos contínuos chamados de aprendizagem na escola pública brasileira. Isso se deve a um estudo pioneiro, revolucionário, que um cientista matemático e estatístico chamado Sérgio Costa Ribeiro elaborou. Ele era ligado ao Instituto Superior de Matemática, e esse artigo virou célebre, virou um clássico. Salvo engano meu, o título do artigo é A Pedagogia da Repetência. É uma ironia. O que o Sérgio Costa Ribeiro estudou?
ele estudou as estatísticas do Ministério da Educação referentes ao Brasil inteiro e descobriu, hoje é fácil dizer que é o ovo de Colombo, que sempre esteve ali e ninguém viu e ele viu. Ele descobriu de fato o seguinte: ele criou uma técnica estatística chamada de profluxo. Imagine uma tabela em que você tem aqui primeiro ano, uma linha, segundo ano, uma linha, terceiro ano, uma linha, quarto ano do grupo escolar ou da escola pública, uma linha. Na verdade era série naquela época, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. A escola A, você tem 100 alunos no primeiro ano, no ano X. Presumivelmente, uma escola de alto padrão de ensino e de aprendizagem, no ano X mais 1, o ano seguinte, os 100 alunos migrariam na diagonal do primeiro ano para o segundo ano. Primeiro ano, os alunos estão aqui, passam para o segundo ano. Em seguida, migrariam um ano a mais para o terceiro ano, os mesmos 100 alunos. Em seguida, concluindo o antigo grupo escolar de 4 séries, migrariam os 100 alunos para o quarto ano. Isso. Se porventura alguém ficasse para trás, não fosse aprovado, ele, ao invés de descer na diagonal, ele permaneceria ali no primeiro ano em situação de reprovação. O que o Sérgio Costa Ribeiro descobriu? Que quanto mais os alunos eram reprovados ou retidos na mesma série que haviam frequentado no ano escolar que está terminando, mais aumentava no ano que virá e nos anos que virão a reprovação. Ou seja, a reprovação estava engendrando a reprovação. Aí vem o conceito de repetência, que é reprovação mais o abandono. E a reprovação em cima da reprovação, porque desestimulava, desencorajava, desincentivava o aluno que se sentia em presença dos colegas diminuído por reprovações, e ocorria o fenômeno psicológico, biológico, social, que a distância entre os alunos regulares do primeiro ano, na idade certa, na ocasião era 7 anos de idade, não é como hoje 6 anos, não é? Esse aluno reprovado já estava com 8, com 9, com 10, mais crescido, diferente entre os colegas e passava a ser estigmatizado, o que hoje é chamado de bullying. Todas essas razões foram elencadas, ponderadas, consideradas, e o estudo pioneiro de Sérgio Costa Ribeiro mostra que a reprovação está engendrando a reprovação, que o aluno reprovado no ano seguinte, ao repetir a mesma série escolar, não há diferenciais de aprendizagem, desincentivado, ele vai receber uma nova reprovação. Isto é que o Sérgio Costa Ribeiro descobriu, identificou e comprovou com dados e com a tecnologia estatística do profluxo. Ele não fez nenhuma recomendação. Isto foi apropriado, discutido e interpretado como: ora, o modo então de eliminar um mal maior, que é a reprovação em cima da reprovação, que um aluno reprovado presumivelmente e tendencialmente terá mais uma ou mais duas ou inúmeras reprovações, vamos então encerrar a possibilidade da reprovação, criando a ideia de progressão continuada com ciclos contínuos de aprendizagem. A ideia, enquanto tal, teoricamente, não é uma ideia ruim. Qual é o problema? Que uma coisa é a ideia no mundo das ideias, a outra coisa é a ideia acontecer no chão da sala de aula, em cada escola, em todo o país, em cada município, em cada estado. Professores não foram formados nas faculdades na ocasião para trabalhar a formação continuada dos alunos em sala de aula, entendendo que a formação continuada é todo dia é dia de aprendizagem. O dia seguinte deve ser um dia de recuperação daquilo que o aluno no dia anterior ou na semana anterior não aprendeu. Portanto, é um monitoramento contínuo de processo com terminalidade na sexta-feira, na culminância de cada semana, quando o professor já identificou, aluno por aluno, quão bem cada um aprendeu
na linguagem de hoje, as habilidades que se espera que dominassem respectiva a conteúdos determinados, quão bem uns aprenderam em nível avançado, outros em nível proficiente, outros em nível básico e alguns em nível insuficiente. Isso identificado, aquele professor ou professora poderia recorrer à ajuda da direção e da equipe de supervisão pedagógica da escola e juntos criar uma estratégia de intervenção em tempo real para que aqueles alunos que estavam ficando para trás ou defasados tivessem um acompanhamento diferenciado. Isso é que é equidade. Mais atenção, mais tempo e mais recursos aos mais vulneráveis que estão ficando para trás. É uma forma de justiça chamada de equidade. Não é um privilégio, é uma compensação para que esses alunos superem o déficit de aprendizagem. Só que isso não foi feito. Isso não foi feito. Então, com o passar do tempo, a inércia tomou conta da ótima ideia. A ótima ideia perdeu a condição de ótima, com o tempo perdeu a noção de ideia e tornou-se uma prática repetitiva, uma prática, por assim dizer, que nós poderíamos chamar, até usando um termo weberiano, uma espécie de rotinização burocrática e que não oferecia resultados. Não bastasse, o entusiasmo com a ideia era de tal ordem que o ciclo contínuo de aprendizagem, antes contido aos 2 ou 3 primeiros anos respectivos ao chamado ciclo de alfabetização, já esclareci que o ciclo de alfabetização com extensão de 3 anos é um grave equívoco teórico e pedagógico, que a criança aprende a ler no primeiro ano, consolida a fluência leitora, inclusive textos de maior complexidade, no segundo ano, e há crianças que vêm do segundo período da pré-escola que inclusive já leem. É o objetivo da pré-escola? Não, mas se acontecer, não faz mal algum, que bom. Mas na ocasião pensava-se que o ciclo de alfabetização teria uma extensão de 3 anos. Isso só gerou confusões, que a professora do primeiro ano, acomodada na inércia, em maioria, não conseguia alfabetizar os alunos, mas o ciclo é de 3 anos. Não há problema ele progredir ao segundo ano, e a mesma lógica de raciocínio inercial era feito pela professora do segundo ano e o aluno migrava para o terceiro ano, e o resultado, ao término do terceiro ano, começou a caracterizar o fenômeno do analfabetismo funcional, escolar ou escolarizado. E o aluno ia adiante sem ter condições de progredir na escolaridade. Isso se instituiu inercialmente, a crítica desapareceu, houve uma acomodação geral das escolas e dos sistemas de ensino ao ciclo e à aprovação automática. Faltou o espírito crítico, faltou a iniciativa em todos os níveis, Ministério da Educação, Secretarias de Estado de Educação, Secretarias Municipais de Educação, o ambiente acadêmico universitário da pesquisa, que se fazia muita pesquisa acadêmica, teórica, baseada na literatura e a comparabilidade entre teorias no plano da literatura. A ideia da pesquisa empírica aplicada, de estudar o fenômeno de uma maneira comparada e também numa perspectiva longitudinal, acompanhar os alunos ao longo do tempo, isso só vai aparecer no final da década de 90 e no começo do século 21, quando a pesquisa empírica começa a tomar o lugar acadêmico do ensaísmo acadêmico mais teórico, sem base empírica, sem maior rigor metodológico, por assim dizer. O fato que fica é que nós estamos no Brasil avançando. Fizemos a primeira revolução em educação. Incluímos o Brasil excluído na escola. Universalizamos o ensino fundamental ainda na década de 90 até 1997, 98, Brasil inteiro. Universalizamos o ensino médio até por volta de 2010, em Minas Gerais, ainda na década de 90. De 2007 a 2016, universalizamos a educação infantil pré-escolar. Em 2007 colocamos todos os seres humanos deficientes que ficavam ocultos em casa, nos porões da casa, nos armários da casa, como se fosse uma deficiência da família, como se fosse um mal-estar para a família.
todos saíram à luz solar e foram para dentro da escola, e a escola os acolheu, sem preparo à época, mas os acolheu, e a humanidade agradece. Fizemos uma revolução pelo lado da inclusão, fizemos uma revolução pelo lado de infraestrutura escolar, dotação de meios, recursos, transporte escolar, alimentação escolar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é elogiado no mundo inteiro, é o mais abrangente e o de melhor qualidade no mundo. Temos o Programa Nacional do Livro Didático aperfeiçoado desde 1995, o mais abrangente, o mais extenso, o mais universal, também avaliado em qualidade editorial como o melhor do mundo. Avançamos na construção institucional, um excelente sistema nacional de avaliação elogiado em todo o mundo. Criamos o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, com as matrizes de competências do Enem, e o Enem foi tão vitorioso que ele eliminou os vestibulares de acesso às universidades, e a prova do Enem passou a ser o critério classificatório em todo o país, envolvendo escolas, universidades federais, envolvendo centros acadêmicos, universitários, públicos e privados, e envolvendo faculdades isoladas. Avançamos muito, introduzimos os parâmetros curriculares nacionais, os PCN, em 1997 e 1998, que de alguma forma passaram a pautar, a balizar as provas de avaliação nacional de aprendizado dos alunos, a Prova Brasil, mais tarde virá o IDEB. Mas houve um atraso na questão do desenvolvimento curricular. Somente em 2017 é que nós passamos a ter um currículo nacional vinculatório, estabelecido em lei vinculatória, obrigado, que é uma referência comum, um padrão curricular nacional que a todos obriga e o Brasil inteiro deve observar. Cada professor, cada escola e cada rede de ensino podem ir além, mas não podem deixar de cumprir aquilo que prescreve a BNCC. Pois bem, uma inovação institucional muito importante foi o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em 2007, quando Fernando Haddad era o ministro da Educação. O IDEB é um índice que pondera duas variáveis: o aprendizado, que tem um peso equivalente a, por exemplo, 90%, e o fluxo escolar, a aprovação, que tem um peso, ou a reprovação, de 10%. Mais ou menos isso em termos mais simples, né? Isso, de certo modo, encorajou também a progressão continuada. Na medida em que a reprovação caía, haveria, por assim dizer, um impulso, ainda que pequeno, na elevação da nota daquela rede de ensino no IDEB. Não é culpa do IDEB, é herança recebida. O IDEB é uma grande invenção, uma grande ideia magistral que combina complexidade com simplicidade e todo mundo entende. Então vale como parâmetro nacional de avaliação da qualidade do aprendizado. E o fato é que, com o passar do tempo, objetivamente, a progressão continuada de uma nobre ideia, como pedagogicamente a nobreza da ideia não foi cumprida, ela se transformou concretamente em aprovação automática. Aí se dá uma banalização, por assim dizer, do que nós chamamos de aprendizado na dimensão cognitiva, porque ao mesmo tempo a escola realizava a função social da escola de um modo notável no campo da humanização das pessoas, da sociabilidade, da educação de sentimentos, da formação de valores, da educação para a cidadania, porém uma cidadania empobrecida em certo sentido, que grande parte dos alunos, a maioria dos alunos, não dominava a leitura com proficiência, não dominava a escrita com proficiência, não dominava o cálculo com proficiência e, portanto, competências sociais e cognitivas fundamentais os alunos não estavam desenvolvendo. Isto agora começa a melhorar. No presente governo Lula III, com o ministro Camilo Santana, em 2023 foi introduzido o programa RENALFA, Rede Nacional de Alfabetização. Cumprindo a BNCC, o ciclo de alfabetização tem 2 anos, mas o ciclo agora de 2 anos, e somente ele é monitorado, com aplicação nacional de provas a 100% dos alunos do 2º ano, do 3º ano, do 4º ano, do 5º ano, a cada 3 meses.
de tal modo que no processo a escola recebe a devolutiva com análise pedagógica dos itens e mostra aluno, por turma e ano da escolaridade, em que situação de aprendizado, no que concerne à alfabetização, aquele aluno se encontra e orienta que intervenção precisa ser feito com material didático para o professor e material didático para esses alunos, eventualmente, com algum tipo de defasagem. O resultado logo apareceu. Em 2023, apenas 52% de todas as crianças matriculadas no segundo ano do ensino fundamental no Brasil, crianças de 7 anos de idade, dominavam a alfabetização. Em 2024, um ano depois, os 52 passaram a 72, com que nós podemos projetar, sem otimismo ingênuo, que até 2030, muito provavelmente, nós estaremos perto de 100% de todas as crianças do segundo ano devidamente alfabetizadas. E isso ainda no momento em que prevalece a questão da chamada progressão continuada, que na prática se transformou dominantemente em aprovação automática. Então nós temos realidades diferentes no Brasil que o legislador precisa levar em conta. O que aconteceu em Sobral, Ceará, a partir de 2005, quando o IDEB era 3,7 e hoje ele é 9,8, o IDEB de 2023, perdão, 9,6, quer dizer, os alunos sabem tudo de tudo, são 30 mil alunos. Isso se espalhou pelo Nordeste. E nós temos hoje mais de 1000 municípios ou redes municipais em que o IDEB está crescendo consistentemente e até 2030 esses 1000 municípios e mais já estarão ultrapassando a média 7 no IDEB. Temos outros 1000 municípios que estão progredindo, caminhando, saindo da situação muito crítica, abaixo de 5, entrando na situação básica em direção à situação proficiente. Não há nenhuma catástrofe. Nenhuma catástrofe, mas é um fato. A aprovação automática não foi um benefício. Não foi um benefício educacional. Quais são os problemas que a aprovação automática estabelece e comunica? Primeiro, na escola, rebaixa as expectativas da direção, da equipe pedagógica e dos professores. Uma vez que, independentemente do aprendizado do aluno, este aluno já está ciente, e a família dele também, de que necessariamente ele será aprovado. Na prática, portanto, de um modo artificial, negligente, se produziria uma igualização de resultados, no sentido de que todos, independentemente do aprendizado, estariam com a aprovação assegurada. Essa percepção dos alunos, uma percepção de uma criança, de um pré-adolescente, de um adolescente, a meu juízo, induz a uma espécie de conduta inercial, acomodatícia, de baixo grau de autorresponsabilidade com o seu aprendizado. É aquela história, vou estudar para as provas, enfim. O segundo problema é que a aprovação automática também comunica aos professores e à equipe pedagógica e aos gestores um quadro de baixas expectativas, porque afinal de contas, os alunos, sabendo que já estão a priori promovidos para o ano escolar seguinte, sem a possibilidade de reprovação, mesmo que façam uma segunda época, uma coisa desse tipo, mas vão ser aprovados. E em terceiro lugar, a aprovação automática também comunica às famílias dos alunos um quadro geral de baixas expectativas que fazem com que a maioria das famílias elogiem a escola pela infraestrutura cada vez melhor, com a quadra coberta, arquibancada, iluminação, colegiado escolar, a qualidade da alimentação escolar, a qualidade do material didático, o atendimento ao aluno, ainda mais nas redes municipais, com a entrega de uniforme, às vezes com 3 uniformes, mochila, material escolar, o tênis. Então as famílias ficam muito gratas a esses benefícios todos e percebendo a melhoria geral da escola e, sobretudo, a qualidade do acolhimento humano que a direção, que a supervisão pedagógica, que os professores
oferecem aos pais, convidando-os à escola, ou quando eles se dirigem à escola, e a escola aberta à comunidade, prestigiando um colegiado escolar, promovendo reuniões bimestrais de informação aos pais e coisas do tipo. Não que seja o melhor dos mundos, mas há um acolhimento gentil, generoso, elegante, educado, há uma relação de sociabilidade construtiva entre escola e comunidade no Brasil. Isso verdadeiramente se disseminou, diferenciadamente, mas se disseminou. E a maioria das famílias se satisfez com isso, ao contrário do que ocorre hoje no Nordeste, que as famílias vão cobrar do prefeito, cobrar do secretário municipal de educação ou secretária, cobrar do diretor, cobrar da escola, aprendizado dos alunos, formação humanística, mas aprendizado dos alunos em alto nível. Então a questão da qualidade do ensino e da qualidade do aprendizado passou a ser o referencial dessas famílias. E vamos deixar claro, em Sobral não tem aprovação automática, não tem. Aliás, em Sobral e nesses lugares que estão se desenvolvendo melhor, já não se fala mais em aprovação e nem em reprovação. Por quê? Porque não existe a hipótese da reprovação, não porque haja reprovação automática, que não há. Não existe a hipótese da reprovação, que o compromisso do diretor, da equipe pedagógica e de cada professor, inclusive expectativa das famílias, é aprendizado do aluno semana a semana, com o domínio das competências, das habilidades e dos conteúdos que se espera que naquele momento da escolaridade, semana a semana e mês a mês, eles aprendam. É por isso que em Sobral, por exemplo, tem o centro de formação dos professores, os materiais didáticos são todos padronizados, as provas são todas padronizadas, tem uma avaliação externa semestral para verificar quão bem os alunos estão consolidando as habilidades de maior grau de desafios. Tem formação continuada em serviço de diretor, pedagogo, professor, todos os meses. E tem análise pedagógica de cada item das provas que são apresentadas aos alunos, para se saber onde está o déficit de aprendizagem do aluno naquele momento, e naquele momento ser feita a devida intervenção pedagógica. Tudo é registrado. Monitoramento de processos. Monitoramento 1, o professor em sala de aula dá conta de cada aluno. Monitoramento 2, a direção e equipe pedagógica acompanham a sala de aula, interagem com o professor, acompanham no formato de pesquisa continuada os resultados do aprendizado do aluno semana a semana e mês a mês. E as intervenções são prontamente efetuadas. Essa era a ideia original da progressão continuada. Só que esse processo, em conformidade com a idealização da progressão continuada, não foi aplicado na maior parte das escolas brasileiras ao longo do tempo. Agora já está começando a disseminar, mas seja como for, a questão da aprovação automática eu vejo como um problema sem solução. A aprovação automática não deveria ter sido autorizada, muito menos inercialmente, sem a devida consciência crítica, que se houvesse a consciência crítica, a lucidez, a compreensão dos problemas que isso estava gerando, teria havido a devida intervenção pedagógica no sentido de introduzir formação continuada em serviço, os monitoramentos de processo e estratégias didáticas diferenciadas para trabalhar com alunos em situação diversa de aprendizagem. A questão da aprovação automática foi, inclusive, durante muito tempo maquiada. Maquiada como? Tradicionalmente, avaliava-se o aluno e fazia-se a notação do aprendizado do aluno na forma da nota numérica, na escala de 0 a 25 ou de 0 a 10. 0 a 10 é só multiplicar os resultados por 2,5, que cai na escala de 0 a 25. Ou de 0 a 25 é só dividir por 2,5, que cai na escala de 0 a 10. A mesma coisa. Nota 6 é igual a nota 15. Escala de 0 a 10, escala de 0 a 25. 6 vezes 12,5 são 15. Então, tanto faz uma escala quanto a outra. A nota numérica é precisa. Ela te dá o número e o décimo. E o décimo, você sabe exatamente em que situação de aprendizagem o aluno se encontra. Muito crítico, até nota 4. Crítico, 4 é menor do que 5. Básico, insuficiente, 5 é menor do que 6.
básico suficiente, 6 é menor do que 7. Proficiente, 7 é menor do que 8. Avançado, 8 é menor do que 9 e 9 em diante, excelente. Você tem clareza de onde é que o aluno se encontra do ponto de vista da aprendizagem. O que foi feito? Criou-se o que se chamava de avaliação por conceito, até a linguagem é imprecisa, usando a notação alfabética, letras A, B e C. O que é a letra A? É um aluno presumivelmente proficiente. Mas proficiente em que nível? Nota 7? 7,1? 8? 8,2? Não, de 7 a 10. Não há uma diferenciação. A. Letra B, presumivelmente de 5 a menor do que 7. E letra C, presumivelmente de 0 a menor do que 5. Você não sabe se é 4,9 ou se é 0. Então ficou uma coisa muito imprecisa e que começou a comunicar um mal-estar no sentido da ausência de rigor metodológico para avaliar concretamente o aprendizado dos alunos. Hoje não, há uma pedagogização, uma retomada dos cânones, há uma melhoria geral. Mas eu recomendo, e eu escrevi isso que eu estou falando, meses antes deste projeto de lei ter sido agora aprovado na Comissão de Educação. A mim não interessa se é o deputado Nicolas Ferreira, do PL, ligado a Jair Messias Bolsonaro, ou se é um deputado progressista de esquerda ligado ao PT. A mim não interessa, eu não estou discutindo questão político-partidária e ideológica. Eu estou libertando a educação, por assim dizer, dos constrangimentos de natureza ideológica. Eu estou preocupado com o aprendizado do aluno. Aprendizado do aluno. Essa é que é a questão fundamental. Aprendizado em sentido amplo, cognitivo, humanístico, ética dos direitos humanos, valores, educação de sentimentos, preparação para a cidadania, aprender a viver em democracia, domínio de tecnologias, domínio das tecnologias audiovisuais, domínio amplo da leitura, da escrita, da interpretação textual, do cálculo e da resolução de problemas, a compreensão de fenômenos sociais e fenômenos da natureza e assim por diante. Essa que é a preocupação. Então eu não vejo benefício algum na aprovação automática. A exceção é o ciclo de alfabetização. Mas com o Renalfa não há hipótese mais de um aluno no primeiro ano do ciclo de alfabetização progredir ao segundo ano sem ter o domínio adequado das habilidades em alfabetização esperadas dele no primeiro ano, na terminalidade do primeiro ano. Por quê? Que é a formação continuada do pedagogo, formação continuada do professor, responsabilização do diretor, formação continuada do aluno, intervenção em tempo real e a cada 3 meses avaliação nacional, universal, de cada um dos alunos com um relatório por aluno, por turma e por escola, o que permite a comparabilidade e, portanto, orientar melhor a intervenção. Porém, do terceiro ano em diante, eu não sou favorável a ciclos, acho que tem que voltar à seriação, e não sou favorável à aprovação automática. Não ser favorável à aprovação automática não significa ser favorável à reprovação. Eu sou favorável a que todos aprendam o que precisam aprender, satisfazendo-se como mínimo as necessidades básicas de aprendizagem, mas mirando a busca da excelência, como o Sobral, o Ceará e o Piauí estão ensinando ao Brasil que isso é possível, e nós começamos a fazer assim em Minas Gerais na década de 1990, adiante, infelizmente, depois interrompido. Eu sei que isso que eu estou dizendo vai gerar muita polêmica, mas repito, eu não estou absolutamente preocupado com quem é e que partido é o autor da proposta. Eu li o texto, a fundamentação é muito pobre, não é inteligente um empate de 17 a 17 numa comissão ser resolvido pelo maior interessado, que era o relator da proposta, cujo trabalho de relator é um trabalho muito incompleto, muito insatisfatório. Esse tema deveria avançar, progredir, destituído das paixões ideológicas,
para maior esclarecimento em busca de alguns consensos razoáveis entre todos. Eu vou sugerir alguns. Se a aprovação automática for desautorizada em lei, assegurado que a escola faz o monitoramento do processo de aprendizagem dia a dia por semana na sala de aula pelo professor. Assegurado que o pedagogo e o diretor fazem o monitoramento número 2, frequentando as salas de aula, verificando se a leitura, a escrita, o cálculo dos alunos, a oralidade dos alunos e assim por diante, continuamente. Que as práticas didáticas permitam ao aluno em sala de aula não ficar enfileirado e um vendo a nuca do outro, mas em meia lua, olhando-se. Trocas afetivas, trocas emocionais, trocas culturais, trocas sociais, afetividade, resolutividade, cooperação para resolver desafios, resolver problemas. Uma sala com protagonismo autoral, os alunos desafiados a produzir texto, a fazer leitura com interpretação, dramatização, conto e reconto, interpretação cartográfica no dia a dia de uma sala de aula. É isso que vai conquistar a paixão, a admiração do aluno pelo professor, o gosto, mais do que o hábito de estudar, o gosto pelo estudo. Isso é que nós precisamos de fazer. Esse é o caminho. Mesmo assim, levando em conta a situação de desigualdade que não explica tudo, explica uma parte, mas não explica tudo, que a escola pode fazer a diferença e faz, mesmo em contextos de forte desigualdade econômica e social. Tanto é que lá no Ceará, nós temos as melhores escolas do Brasil, na região, até então considerada a mais desigual do ponto de vista socioeconômico no Brasil, no Ceará e no Piauí. E são as melhores escolas da América Latina e os melhores alunos da América Latina, das classes populares. Não são alunos de classes médias e classes abastadas, não. Pois bem, deveríamos manter a chamada segunda época. O aluno vai tendo todas as oportunidades, vai tendo as oportunidades de recuperação em tempo real, e lá na frente ele tem a oportunidade da segunda época. Mesmo que ele seja mal sucedido em uma disciplina, for em duas, ele iria para a reprovação. Ele teria a oportunidade da chamada escola de férias e de admissão ao ano letivo seguinte. Ele tem férias na primeira quinzena de janeiro, e a partir do dia 16 de janeiro, não coincidindo com o fim de semana e feriado, ele entraria em tempo integral numa escola da rede dele, com professores previamente contratados entre aposentados talentosos, e ele teria durante um mês e meio ou 2, dependendo do aprendizado dele, uma recuperação, uma preparação e uma admissão para que ele então passe ao ano escolar seguinte, segundo a escolaridade. Ele entraria na nova turma dele, no novo ano escolar, com uma defasagem de frequência à sala de aula da ordem de um mês. Mas não tem problema, mas em compensação, com o domínio esperado da língua portuguesa e o domínio esperado da matemática, dentro da própria escola, já que o tempo integral está progredindo. Nós tínhamos 31% das escolas brasileiras em tempo integral. Já estamos próximos dos 40%. O próximo Plano Nacional de Educação e os congêneres estaduais e municipais prevêem, até o termo da década, em 2035, 100% das escolas funcionando em tempo integral. Com a escola em tempo integral, ou tempo semi-integral, esses alunos, nesse processo de transição, com a segunda época, escola de férias e admissão, poderiam permanecer na escola, no período regular, 2 a 3 dias da semana em tempo integral, estudando língua portuguesa e matemática, para recuperar e ter condição de ser aprovado, e frequentando a nova turma do novo ano letivo, em 2 dias da semana, de modo que ele tem enturmação com os novos colegas no novo ano letivo, na nova turma do novo ano letivo, e ao mesmo tempo ele está numa turma singular, uma turma diferenciada, para que ele supere a defasagem de aprendizados em língua portuguesa e matemática. É uma questão de organização interna e visão estratégica.
é perfeitamente factível nós fazermos isso no Brasil. É isso que eu defendo. E vou terminar da seguinte maneira. Nós temos ao lado da aprovação automática um outro gravíssimo problema que eu chamo de estrutural e que compromete o andamento adequado de um ano letivo. A legislação brasileira é muito permissiva no que respeita à falta do aluno à escola como um direito. Nós temos 200 dias letivos. 200 dias letivos. Se o aluno pode, por lei, faltar às aulas e à escola até 25% dos 200 dias letivos, significa que ele está, em tese, autorizado a faltar até 50 dias de um total de 200. 25% de 250 dias. Ora, nós temos 40 semanas letivas no ano. Isso significa que os alunos estariam autorizados a faltar pelo menos um dia por semana. Isso pode ser fatal ao aprendizado de um aluno. Por que que os legisladores, independentemente de campo político ideológico, de partido político, não se unem, promovam uma revisão dessa legislação e estabeleçam que, doravante, a partir de 2026, o aluno não poderá, durante todo o ano, faltar a mais do que 10% dos 200 dias letivos. 10% dos 200 dias letivos, salvo no caso de uma doença grave, que exija do aluno permanecer com a família em casa, mas tendo um acompanhamento escolar e assim por diante. Essa seria uma medida extraordinariamente importante. E já que falei pelo lado do aluno, eventualmente faltar às aulas, e isso é grave e compromete a qualidade do ano letivo e do aprendizado, e dificulta muito para o professor, nós temos que ver também o problema do absenteísmo profissional na escola brasileira. Há que haver uma mudança na legislação para coibir o absenteísmo. O absenteísmo do profissional também compromete severamente o desenvolvimento do aprendizado dos alunos e a organização da escola como um ambiente de aprendizagem. Portanto, nós temos uma boa agenda para discutir e eu espero que esses esclarecimentos possam ter sido úteis a uma melhor compreensão do fenômeno, sem nós reduzirmos isso a Atlético versus Cruzeiro, Flamengo versus Fluminense, direita versus esquerda, ideologizando impropriadamente um assunto que merece de nós, em primeiro lugar, um desprendimento ético centrado na preocupação genuína com o direito de cada aluno ao aprendizado da mais alta qualidade. Muito obrigado pela sua atenção. Se houver interesse em me encaminhar perguntas, questionamentos, comentários, eu oportunamente os responderei com muita alegria. Muito grato, até uma próxima. Como eu disse, nós vamos agora encerrar essa live e vamos passar a uma outra live, cujo assunto eu não posso deixar de abordar hoje, transbordou a um patamar muito crítico a partir da extrema radicalização político-ideológica tomada pela mais absoluta irracionalidade política da parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil. Eu vou comentar na próxima live. Muito obrigado. Nós temos alguma pergunta? Ainda temos um tempo aqui para ver algumas perguntas. Cassius Kennedy, de Paracatu, falou, elogiou a live, desejou boa tarde para o senhor. O Roberto Vargas também elogiou a live, falou assim, muito sábio suas colocações. Marlídio Servulo Cordeiro também desejou boa tarde, elogiou. E Newton Soares Souza também elogiou a live pelo Instagram, visto que as colocações foram perfeitas. Eu quero dizer, finalizando, que eu me coloco como cidadão à disposição ao debate.
Não me furtarei ao debate com quem quer que seja que queira convidar. Eu vou para debater, eu não vou para brigar. Eu vou para debater, para aprender, ouvir esclarecimentos, tentar esclarecer para facilitar a compreensão geral. Se houver o contraditório, que bom, bem-vindo seja, mas desde que baseado em argumentação. Em argumentação. Eu gostaria muito, se a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais me honrasse com um convite na condição de ex-secretário de Estado de Educação e um ex-secretário bem-sucedido, porque na minha época, década de 90, eu fui secretário adjunto 95, 96 e o titular da secretaria 97, 98, Minas Gerais alcançou o primeiro lugar nacional nas avaliações nacionais do MEC e INEP. Primeiro lugar nacional. E desde então, quando terminei o meu período como secretário de Estado de Educação, a contar de 1º de janeiro de 1999, além de ter sido consultor do Banco Mundial, da Fundação Roberto Marinho, eu fui consultor de 6 secretarias estaduais de educação e de mais ou menos 130 municípios no Brasil e vários deles em Minas Gerais. Atualmente, eu sou consultor de 4 municípios em Minas Gerais: Ouro Preto, Conceição do Mato Dentro, Verdelândia e Nova Porteirinha. Estou disponível para o debate e, se houver ideia mais produtiva, mais auspiciosa do que essas que aqui apresentei, eu não tenho nenhum problema em reconhecer o mérito de uma ideia superior, de um argumento superior e acolher. Eu quero contribuir para o esclarecimento e não para a polarização política e ideológica. Professora Idelva, do Ceará, mandou assim: gratidão, professor, muito obrigado. Infelizmente, a realidade da aprovação automática acontece em muitas escolas e temos que combater isso. Ela foi a principal espectadora da live. Eu queria que você mandasse um abraço para ela, professora Idelva. Professor Idelva, um grande abraço. Vindo de você, professor Idelva, brasileira cearense, nesse Ceará que está brilhando, e você me dizendo que ainda assim, com todo o destaque do Ceará, aí ainda temos várias escolas que praticam a aprovação automática. Não é o caso, obviamente, daqueles muitos municípios do Ceará que estão assim numa posição solar no Brasil, iluminados com o IDEB, como o caso de Sobral 9,6, mas já há municípios aí com IDEB maior do que o de Sobral. Então eu te agradeço muito pelo seu comentário, viu? Estamos juntos. Ela corrigiu aqui, Idelva. Hã? Idelva, ela corrigiu a minha pronúncia. Idelva. Ok. Muito obrigado. Ok, então boa tarde para vocês. Eu vou daqui a pouquinho iniciar a outra live.